Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira da 16ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Mateus capítulo 13, versículos de 10 até o 17, que nos diz assim: Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Mas a eles não é dado, pois à pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas à pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam nem compreendem. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Amados irmãos e irmãs, o evangelho desta quinta-feira, para algumas pessoas, pode parecer soar muito estranho, porque parece que Jesus fica feliz porque algumas pessoas não compreendem aquilo que ele está falando, especialmente nas parábolas. Será que realmente essa alegria reside porque Jesus prefere uns e outros não? A resposta é não. O problema não é a palavra. O problema não é ser ou não uma parábola, por exemplo, mas é de quem escuta. A parábola exige que o coração de quem está escutando ela tenha humildade. Do contrário, vai entrar por um ouvido e vai sair por outro. A grande alegria de Jesus é justamente ver isso. A parábola não precisa que você seja a pessoa mais inteligente, o mais letrado, o mais rico, mas sim que você seja o mais humilde. E aí, amados irmãos e irmãs, a palavra que Jesus então traz para o povo poderia ser largamente compreendida, especialmente por aqueles que mais necessitam. Essa é a grande verdade que o texto nos coloca nesse dia. E eu trouxe alguns apontamentos para a gente poder aprofundar, né? Falar em parábolas, então, pelo que eu disse a vocês, em momento algum Jesus está escondendo a verdade. Mas muita gente naquele tempo se sentia dona da verdade. Então eles escutariam apenas uma breve história narrada por Jesus. Mas quem verdadeiramente reconhece a necessidade que tem de Deus, essa pessoa encontra um caminho para a salvação. E é por esse motivo que Jesus então cita o profeta Isaías. Não é? Porque não é Deus que fecha os olhos, não é Deus que fecha os ouvidos, não é Deus que fecha a mente das pessoas para uma real compreensão. Na verdade, são elas mesmas que não querem enxergar. Existe uma diferença muito grande entre não compreender algo e não querer compreender. O problema dos fariseus, dos mestres da lei, é que eles se sentiam tão donos da verdade que eles não queriam compreender a mensagem trazida pelo próprio Cristo. E acontece a mesma coisa hoje, né? Quantas pessoas pegam a Bíblia, leem a Bíblia, mas não entendem aquilo que está sendo dito ali? Não veem nada demais, o evangelho parece que é o mesmo, né? E essa visão específica, ela começa a surgir porque falta uma disposição interior. Essas pessoas precisam ir para a palavra com o desejo de ouvir o que Deus quer falar a elas. Essas pessoas precisam ir até a palavra com o desejo de entender a novidade que o Espírito Santo suscita por meio da palavra para aquela pessoa naquele dia. E aí, amados irmãos e irmãs, isso é muito importante para a gente poder meditar, porque vale para todos nós. É preciso ter uma disposição para ir até a palavra. É preciso abrir o coração. E a gente pode começar a se perguntar, né? Como é que estamos ouvindo a palavra de Deus? Será que é como alguém que apenas escuta um texto antigo?
Ou alguém que ali busca algo novo, que busca o próprio Deus a falar ao seu coração. E digo mais a vocês. Jesus fala para os discípulos: felizes sois vós porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Eles eram privilegiados. E olha, gente, nós temos os sacramentos, nós temos a Eucaristia, nós temos a missa. Quantas pessoas, Moisés, Isaías, Abraão, o povo lá do Antigo Testamento, poderiam estar com o mesmo desejo de experimentar a mesma coisa que a gente tem? E não puderam. Mas quantas vezes, mesmo a gente tendo tantos privilégios, acabamos por endurecer o nosso coração? Que nós possamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos quebrante, que Ele transforme nosso coração de pedra, para que sejamos dóceis ao Senhor. Que Deus te abençoe, amada irmã e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.